Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou começando agora, neste vídeo, uma série de vídeos que eu vou apelidar de Submundo Literário. São literaturas, livros, enfim, que tratam do submundo. Para começar, eu vou começar resumindo um livro chamado Boca do Lixo, que foi escrito por um dos reis da Boca, né? Nos anos 50, 60 ele foi um personagem assim notável nas crônicas policiais dos jornais. É o Hirohito de Moraes Joanides, tá? Essa aqui é a cara dele. E ele é um cara que destoava muito do resto das pessoas que frequentavam a Boca do Lixo, né? Por ser um cara muito culto, né? Ele tinha uma cultura, inclusive esse livro, ele escreve com um humor muito ácido, muito destoante mesmo, porque além de ser um humor irônico, um humor sarcástico, ele escreve com um português assim exemplar. E por isso mesmo eu vou ler alguns trechos do livro dele quando eu vou começar a falar aqui dos capítulos, né? Porque assim, lendo é a melhor forma de captar o espírito do livro, né? Então quem foi? Ele nasceu em Morretes, no Paraná, em 1936 e veio para São Paulo com a família em 1948. Aos 21 anos, ele foi acusado de ser um dos responsáveis pelo assassinato do pai, né? E aí, a Boca do Lixo tornou-se um refúgio para ele, né? Um refúgio necessário. Ele escreveu o livro, né? Ele apareceu nas crônicas policiais nos anos 50 e 60 e escreveu o livro na prisão. O livro foi editado nos anos 70, virou um best-seller, né? Então assim, alguns trechos e citações dele marcantes. Já começa o livro já com as citações mais marcantes dele. Então assim, talvez, para espanto de alguns, os delinquentes, apesar de seus atos criminosos, da licenciosidade de suas condutas, dos seus desregramentos e vícios, são também todos seres humanos, sujeitos, portanto, às mesmas dores e alegrias, tristezas e prazeres, entusiasmos e angústias que sentem e sofrem os mais puros de espírito. Então, assim, de acordo com ele, né, o mundo é uma gigantesca boca, né? Os personagens do submundo paulistano, que estão concentrados na Boca do Lixo, eles representam aquilo que a sociedade decide como odiar, como encarar como doença da cidade. Porém, o mundo está permeado por essas doenças, digamos assim, por esses tipos, por esses crimes, né? Todo mundo, né? Então corrupção, malandragem, vadiagem, tudo mais, existe até no mais alto escalão do funcionário, que é tido como acima de qualquer suspeita, entendeu? Só que lá no submundo, né, inclusive ele critica muito a imprensa por conta disso, porque diz que a imprensa demoniza demais essas pessoas que vivem no submundo, né? Como se elas estivessem lá, só lá, entendeu? Se só aqueles crimes acontecessem lá, o que não é verdade. Então, para ele, o mundo é uma gigantesca boca. E aqui eu achei muito sensível da parte dele um diálogo que ele teve com um repórter chamado Orlando Criscuolo. Esse diálogo ele foi escrito em julho de 1977, né? Ele falou assim: na noite que eu conheci o Hirohito, eu disse para ele: gostei de você, mas fique sabendo que vou tentar transformar em notícia tudo aquilo que você fizer contra a lei. E se me for possível, vou persegui-lo com minhas reportagens até vê-lo pela vida toda no fundo de um cárcere. Então o Hirohito respondeu: você cumpre tua obrigação, que é teu dever. Nem por isso vou deixar de respeitá-lo como repórter. Mas lembre-se de uma coisa: nunca diga em tudo que escrever sobre mim que sou um homem incapaz de amar.
Inclusive, o Hirohito, ele fala que a prostituição, ela concentra, onde vão as prostitutas, vão as pessoas carentes de amor, né? Carentes de afeto. E são essas pessoas que foram rejeitadas pela sociedade. Então são assim, são os malandros, são os vadios, são os boêmios, que são os tipos que vivem aí circulando no chamado submundo do crime, né? Que ele prefere, apesar de fazer essa divisão entre vadios, boêmios, malandros e outros mais, ele prefere chamar toda essa classe de desajustados sociais. Bom, então ele fala da prostituição. No meio e em torno desta, sempre, é que irão surgir e se desenvolver colônias de criminosos, contraventores e vadios. Unicamente nela, a prostituta encontra o marginal, o delinquente, possibilidades para uma pálida satisfação das humanas necessidades de relacionamento emocional afetivo. Ocorre que, no papel de delinquente, a minha aparência física não se casava àquela massa de indivíduos de personalidades estereotipadas pelo embrutecimento e a ignorância crassa. A minha educação, minha cultura, a formação familiar religiosa que tivera, fizeram de mim, naquele ambiente paupérrimo de valores morais e culturais, uma personagem curiosa e estranha, de todo destoante, incrível e ridícula. Os problemas e conflitos ambientais que dessa singularidade me adivinham, isso em ambiente onde o direito e a razão de cada um são medidas pela sua capacidade de violência, deram ensejo a que num curto espaço de tempo me visse alçado à chamada linha de frente do crime, alcançando uma notoriedade que em breve ultrapassaria os limites do submundo, a ponto de tornar-me matéria quase que permanente das crônicas policiais. A verdade é que eu e a sociedade estamos quites. O muito mal que ela me causou é retribuir-lhe com o muito de perturbação que lhe causei. E a recíproca é verdadeira. O crime compensa, é claro, mas não para os criminosos. Ele diz que o crime compensa não para os criminosos porque assim, os criminosos são os menos favorecidos pelo crime. Isso é meio óbvio, mas ele quer deixar bem claro isso, que quem mais se favorece é a imprensa amarela, que ele chama, que é a imprensa sensacionalista, enfim. E aí ele fala uma coisa, né? Comprai outros volumes desse livro, ofertai-o a vossos amigos e inimigos, comentai-o, propagai-o, e quando estivermos lá pela 20ª edição, poderei dizer de boca cheia e bolsos também que o crime mais do que me compensou, recompensou-me. Por ironia do destino, sim, esse livro foi um best-seller, né? Então assim, no final das contas ele escreveu isso, né? Na primeira edição do livro dele, ao publicar o livro, ele escreveu isso no prólogo, só que, né, mal sabia ele que sim, o livro ia se converter num best-seller e ele ia ficar notoriamente conhecido por esse livro, né? Então ele foi compensado e recompensado pelo crime, sim, de acordo com a própria definição de recompensa. E aí, sobre o nascimento da Boca do Lixo, ele fala que tudo começou em 1953, quando surgiu um decreto governamental que pôs fim às atividades do meretrício, até então confinado no bairro do Bom Retiro, onde as casas de mulheres ocupavam toda a extensão das ruas Itaboca, Aimorés e suas travessias, abrigando milhares de prostitutas devidamente registradas. E aí, sobre o fim da zona, né, a zona de meretrício, ele fala: porém, e esse detalhe parece ter se escapado aos autores do decreto, o que se estava a extinguir era nada mais que a área de confinamento, não a prostituição. A maioria das prostitutas desempregadas foi para o bairro dos Campos Elíseos, e em breve as ruas Santa Ifigênia, dos Andradas, dos Gusmões, Vitória e Protestantes apresentavam o mesmo movimento, as mesmas feições, a mesma comunhão de propósitos que caracterizavam as noites da Itaboca e Aimorés. Bares, hotéis e pseudo-casas de cômodos, restaurantes e salões de beleza surgiam da noite para o dia,
amontoando-se pelos quarteirões para atender o reclamo de atendimento de 1 milhar de prostitutas e do número 20 vezes maior da freguesia atraída, né? E aí, para introduzir o leitor ao cenário do submundo, ele divide, ele fala assim, aqui são os tipos que caminham, que vivem em torno do submundo, né? Que são assim, desde um ponto de vista ético-legal, ter-se-ia que classificar a espécie dos desajustados sociais, de novo, ele não gosta da palavra criminosos, nem meliantes, nem delinquentes, em 2 grandes grupos, o dos malandros e o dos vadios, e uma subespécie, a dos boêmios. No grupo dos malandros estão incluídos todos os indivíduos cuja conduta é essencialmente criminosa, tipificada e punida por lei. Menos conhecidos e mais numerosos, os vadios, algo assim como o corpo assessorial da malandragem, o seu staff. Nessa categoria, portanto, devemos incluir também as prostitutas. Então, para ele, as prostitutas pertencem ao grupo dos vadios, né? Com relação aos vadios, digamos que o termo aqui se aplica a todo aquele que no mundo do crime ganha o seu sustento de um modo imoral, mas não necessariamente criminoso. Mas um grande número de vadios não possui uma ocupação fixa, sendo pau para toda obra. Então ele fala que um vadio podia exercer no submundo uma função um dia uma, outro dia outra, e assim era pau para toda obra, entendeu? Ele ia convivendo com aqueles personagens, né, que são os malandros. Bom, e aí ele fala dos boêmios. Embora sendo parte integrante do submundo, onde mantinham laços de camaradagem até mesmo com malandros e vadios, esses rapazes boêmios normalmente não se envolviam em situações de ilícito penal. E apenas em raras exceções, nos quais me incluo, ou seja, eles se incluem na categoria dos boêmios, acabavam por se tornarem efetivamente delinquentes. Aquilo era apenas uma fase de suas vidas, ditada ou resultante de índole mulherenga, mais voltada ou sensível aos apelos do sexo. Então ele explica assim, que eram realmente pessoas que tinham funções, ou eram estudantes de classe assalariada, enfim, tinham funções e tinham... enfim, eles viviam de um modo de... Eles tiravam seu sustento ou da família, que tiravam sustento de forma lícita, ou eram estudantes que se apaixonavam por prostitutas, e aí as prostitutas elas acabavam sustentando os luxos daquela relação, porque já não queriam mais cobrar e nem ser, enfim, encaradas como prostitutas, mas que isso acabava num romance passageiro, e depois essas pessoas elas se desligavam do submundo, elas iam, faziam suas famílias e voltavam para os seus lares de classe média e tudo mais, e ficava tudo por isso mesmo. Bom, essa foi a introdução do livro Boca do Lixo. É um livro muito bom. Eu vou ver a reação de vocês em relação a esse meu vídeo, né, para ver se é um assunto que rende e é um assunto que poderia render mais, digamos, mais vídeos. Em todo caso, fica aqui o meu apreço por essa área, por essa região do centro de São Paulo. É um lugar legal ainda para se visitar. Porém, o único porém que tem é que tá cheio, infestado de noias, né? Então é isso. Mas, sabendo lidar com os noias, você pode ir lá se divertir de qualquer maneira, tá bom? Um abraço, curtam, comentem e se inscrevam no canal. Beijos!